Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso SMEDpod. Hoje abordaremos um tema atualíssimo, que é sobre a violência no ambiente escolar. Quando a gente liga a TV ou mesmo a gente pega aí as redes sociais, a gente está vendo esse assunto o tempo todo. Não é mesmo, Kimberly? Sim. Pode continuar? Pode falar. Oi, gente. Então, agora vamos começar com as perguntas para o nosso convidado, que é muito especial, que é o Cabo Elionai. Isso, o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre este tema, né? Kimberly, se apresente para nós, para os nossos telespectadores. Então, gente, eu sou a Kimberly Victoria e hoje eu vou apresentar o programa, que eu tô muito alegre e por estar entrevistando o Cabo Elionai, porque sempre tive algumas dúvidas sobre pelo que a gente vai falar, como ele disse. O trabalho da Polícia Militar, Sim. né? Porque a gente acha que a Polícia Militar ela só trabalha no âmbito repressivo, né? De atuação, aconteceu, faz uma ocorrência, liga e tal, mas também tem um outro lado da Polícia Militar que poucas pessoas conhecem. Sim, aí quando a gente sabe que ele trabalha também dentro de escolas, com alguns trabalhos diferentes, a gente fica até um pouco impressionado. E maravilhados com o assunto, sim, né? Porque alguns assuntos, tem vários assuntos que dá para abordar dentro desse programa. Isso. Então, atualmente estamos passando por muitos transtornos e que acaba afetando toda a sociedade. Sim. A começar pela violência nas escolas, que é onde os nossos estudantes, vocês, convivem a maioria do tempo, não é isso? Sim. A violência dos estudantes e também a violência contra os funcionários da rede, né, escolar ou dos funcionários públicos. Sim. Para entendermos o que está acontecendo, vamos começar então com o nosso bate-papo, mas antes vamos pedir para o Cabo se apresentar para nós. Sim. E falar um pouco do seu trabalho. Bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Elionai, sou cabo da Polícia Militar há cerca de 14 anos. Trabalho com criança e adolescente há mais de 20 anos. Na própria polícia, trabalhei uns 10 anos e ainda continuo atuando com algumas palestras. Sou formado em Direito, Letras e Pedagogia. Tenho algumas pós também na área, exatamente para poder, eu tentei me qualificar ao máximo para trabalhar com esse público, que não é um público fácil, é muito delicado, né? Merece muita preparação. Super interessante. Uma pessoa qualificada para o cargo. Sim, porque a gente pensa que só foca em um assunto e aí a gente sabe que ele se formou até em letras, para pedagogia, para saber como lidar com esse assunto, né? Vamos começar a perguntar como que a gente pode entender o que é a violência dentro das escolas, Cabo? Olha, uma palavra que deixa bem claro para todos o que é violência é o desrespeito. A partir do momento que uma pessoa é desrespeitada no seu corpo, na sua imagem, na sua profissão, isso é um tipo de violência. Onde as pessoas pensam que a violência é agressão, é um aluno jogar uma cadeira no professor, no diretor, só que uma ofensa, uma crítica também é uma violência. Então, eu costumo falar que violência é qualquer tipo de desrespeito para com o funcionário público e para com o outro também, aluno. Também. E na sua opinião, o que tem provocado essa violência entre os jovens, principalmente no ambiente escolar? Olha, são muitos fatores. Nós temos a sensação de impunidade, que muitos pensam. É uma frase que eu costumo ouvir e que não gosto muito. Vai dar nada para mim, não. Eu sou de menor. Por eu ser menor, não dá nada. É uma frase triste. Nós sabemos que tem uma legislação, sim, que trabalha com isso. Então, eu acho que a sensação de impunidade é um dos principais fatores. E a falta, muitas vezes, de um acompanhamento familiar. Quando a pessoa fala isso, é porque ela está olhando a lei só no ponto de vista dela, ou tipo assim, eu estou olhando só os meus direitos, só aquilo que me convém, e esquecendo de olhar o outro lado da lei, que são os deveres, Cabo? Sim. Olha,
ela olha, eu manipulo minha família e falo que não foi assim que aconteceu, em alguns casos, é claro. A lei não vai me atingir porque eu sou menor, então às vezes até por desconhecimento da lei, ela acha que não tem uma sanção por ser menor, e a escola também eu consigo manipular ou não vai dar nada para mim na escola, porque muitas vezes a escola tenta administrar a situação, infelizmente, na tentativa de sempre educar e não punir, mas infelizmente por não dar alguma sanção que o aluno merece, ele se sente, não vai dar nada para mim e continua a praticar alguns atos. E assim, na opinião do senhor, o senhor acha que o que leva o aluno a agredir algum funcionário da escola, um professor, um diretor, ou até um estudante de dentro da escola? Olha, eu acho que é uma sequência de erros. Geralmente, o aluno não entra hoje na escola, casos excepcionais pode existir, mas ele não entra hoje na escola e já vai lá na frente agredir um professor. No primeiro dia de aula, ele já vai no amigo e bate. São vários erros que vão encorajando essa pessoa que comete os erros a cometer erros maiores. Então, muitas vezes, uma falta de sanção ou orientação também para o aluno sobre o que deve ou não ser feito. Muitos alunos não recebem essa orientação, muitos pais, infelizmente, nem leem quando está fazendo a matrícula do aluno, quais são as regras da escola e não repassam essas regras para o aluno. Essa falta de conhecimento, o aluno sai da rua muitas vezes de um ambiente que existem alguns conflitos e acha que a escola vai dar continuidade a esse ambiente de conflito. E é um ambiente completamente diferente, com regras, e o aluno às vezes não sabe lidar com essas regras. Por isso essa violência às vezes surge. Exato, e a escola também, a gente tem que vir para a escola já com a nossa educação formada, porque os professores não são para nos educar, eles são para nos ensinar. Olha, para isso mesmo, Excelente. Kimberly, parabéns. Excelente. O que eu tenho percebido, Kimberly, não sei se você vai concordar comigo, se já ouviu alguém falando isso, é que muitas das vezes, ou em algumas vezes, o mesmo estudante de uma escola pública que acha que o público pode fazer o que bem entender, né? Sim. Só que o público é nosso, é o nosso dinheiro. A gente tem que zelar para isso. Quando ele vai para uma escola particular, onde ele tem que assinar um contrato, né? Sim. E aí sim, ele vai ter que ler, principalmente os responsáveis vão ter que ler esse contrato, porque o que acontecer dentro do ambiente escolar, por exemplo, quebrou uma carteira ou danificou qualquer bem material, vou falar de material, ele tem que, ele é punido, ele tem que pagar, tem que ressarcir, né? Sim. Então, você acha, no seu ponto de vista, o que você acha que dá a diferença, Kimberly? Porque ele está na escola pública. Sim. Amanhã ele está na particular. Então, aqui ele faz o que bem entender. E lá ele tem que modificar. Sim, muitas vezes eu já vi casos assim, que acham que escolas municipais, estaduais também, só porque não têm sido pagas, ou eu posso tratar, ou a carteira, como falaram, a carteira eu tenho que tratar pior, porque se eu for para a escola particular, eu tenho que tratar melhor, né? Porque o meu pai ou minha mãe está arcando com aquelas consequências. Então, assim, e isso é muito, muito, assim, absurdo. Porque nós temos que pensar. Eu, como aluna, eu tenho que pensar, nossa, eu não posso danificar aquilo ali, porque aquilo ali não fui eu que paguei, aquilo ali foi pago, porque a gente paga impostos. A gente paga. Nós pagamos impostos, os nossos pais pagam impostos, e aquilo ali ajuda na escola. E você vai lá e vai destruir com uma coisa que, querendo ou não, volta para você. Você vai ter que pagar de novo. Porque aquela carteira, ela veio de um esforço, de um trabalho de alguém. Então, assim, antes de fazer qualquer coisa, de destruir alguma coisa, pensar nisso dentro da escola, porque assim, não veio de graça, só porque você está numa escola particular que você não vai arcar com as coisas, não significa que na escola municipal ou estadual você vai
tá pior, vai acabar destruindo. E isso é um assunto que tem que ser abordado dentro das escolas. Porque nas escolas, assim, muitas vezes a gente pensa assim, na escola particular. A minha escola mesmo, eu acho minha escola muito bonita. Literalmente, por dentro e por fora agora. E, tipo assim, já vi casos dentro da minha escola do aluno querer destruir porque ele não paga. Isso. Ele acha que ele não paga. E assim, isso é muito errado. Eu estudei minha vida inteira em escolas municipais, assim, eu sempre tive um zelo e um cuidado com as coisas que eu tinha na escola. Então, assim, ter zelo e cuidado com as coisas tem que ser na escola particular, na escola estadual e na escola municipal. Não faz nenhuma diferença entre isso, né? Para mim, isso é muito errado quando o aluno tem essa questão de visão, né? Que muitos alunos têm. Cabo, seria esse um ponto principal do entendimento da maioria, né? Que o público é gratuito, que não sai do seu bolso? Nós temos esse pensamento, sim. Estou estragando algo que eu não comprei, eu não paguei. As pessoas, primeiro, elas têm desconhecimento da lei. Uma vez que você destrói um bem público, você tem obrigação por lei de ressarcir o Estado ou o município. Aí que eu falei no início da nossa conversa, a questão de conhecimento, de legislação, de orientação. Mas na prática, isso é posto... Na prática, fica complicado até, às vezes, para um professor com 40 alunos na sala conseguir ver quem foi que destruiu aquela carteira. E se um outro aluno falar, ele pode ser taxado como um X9, como um fofoqueiro. Por isso, o trabalho de conscientização, ele deve vir antes da questão da punição. Se você tem conscientização e educação, a punição ela quase que deixa de existir. Na prática, muitas vezes não acontece. Essa questão do aluno, ou do pai do aluno ressarcir. Até por dificuldade de responsabilizar quem cometeu o ato. Então, eu trabalhar mesmo, como a Kim me falou, abordar esse assunto dentro das escolas, que é trabalhar a cidadania. Sim, excepcional isso aí. Já tirou 10, tá? E assim, é bom saber, porque você tem que arcar sim. Porque muitas vezes a gente pensa que não precisa arcar, tem que arcar sim. E um outro problema, quando a escola ela tem que comprar uma outra carteira, ela vai deixar de investir em computadores, vai deixar de investir em segurança para ninguém entrar e furtar a escola, vai deixar de investir em várias outras situações que trariam melhoria, uma quadra. Por quê? Ela precisa daquela carteira, o aluno precisa sentar. Então tem que dar prioridade para aquilo, uma coisa que já foi paga, tem que comprar outra vez, pagar de novo. O aluno destruindo o que é dele, chega a ser quase insano. Verdade. O dinheiro, ele gira só para compra, para investimento daquele bem. Eu costumo falar assim em minhas palestras. Por exemplo, suponhamos que o senhor seja aluno, eu falo, esse óculos é seu? Sim. Quebra ele. Não. Por que não? É porque ele é meu. Mas a carteira é sua. Por que você quebra? Ele tem que ter aquela visão, isso é meu e eu tenho que cuidar. Da mesma forma que eu cuido das coisas que eu trago da minha casa, eu cuido do que foi colocado aqui. Então essa conscientização é importantíssima. Exatamente. Gostei muito de saber disso. E Cabo, quais são as consequências dos atos de violência contra o professor, diretor, funcionário público ou mesmo colega? São inúmeras. Nós temos centenas de milhares de professores doentes, afastados, com síndrome do pânico, com traumas, com depressão. Nós temos alunos com medo, alunos que evitam ir à escola, porque tem medo dessa violência. Nós temos pais com medo. Então, isso atrapalha o aprendizado, isso dificulta, no caso, a convivência dentro de sala de aula. Então, os problemas são inúmeros. Alguns professores se afastam porque já não suportam mais. É uma profissão super complicada. Às vezes, a pessoa pensa, funcionário público é mamata, trabalha só 4 horas. Poxa, o professor prepara a aula antes. Ele dá a aula e corrige prova depois. Então, existe uma jornada oculta dos professores e funcionários que muitos desconhecem. Então, essa carga para o funcionário público, em especial da área da educação, é muito grande. A tia da cantina, ela chega mais cedo e limpa. Durante a aula, ela mantém. E depois ela fica.
Então Sim. não são aquelas 4 horinhas ali. A jornada é maior do que imagino. E o estresse é muito grande. Então são inúmeros problemas que a violência causa. Para o aluno, para o funcionário em geral e em especial para o professor. Que fica destruído. Aí também já envolve os outros tipos de violência, né? Sim. A violência física, que é aquela do Psicológica. contato, a psicológica. Porque às vezes nós pensamos que a violência só é no machucar, mas às vezes você vai oprimindo a pessoa, falando o contrário da pessoa, como a professora dá uma ordem, o aluno ir lá e desobedecer, aquilo dá até nervoso, dependendo da pessoa, né? E assim, é terrível, porque isso está destruindo com o psicológico de alguém, né? Isso é uma coisa muito incrível, porque, né? Assim, normalmente todos pensam assim, se eu já vi muitos casos desse, tem TV. Se eu falar pro meu colega que ele tem um dente torto, ele tem um olho torto, o cabelo dele é ruim, não é uma violência. Isso é um ato, assim, horrível. Isso é uma violência, assim. E a gente tem que... Outro assunto que tem que abordar nas escolas, que já teve até palestra, eu acho que na minha escola, sobre essas coisas. E eu acho muito interessante falar sobre isso. Porque muitos alunos não batem, mas acabam fazendo esse tipo de coisa. E quando fazem isso com o professor, que é uma coisa que passa despercebido, querendo ou não, passa quando um aluno vira e fala, nossa, essa aula dessa professora é chata, que não sei o quê. Isso já está ofendendo o professor, que talvez nenhum professor não ofenda, mas em outro que tem um psicológico mais frágil, ofenda e pode... Ou acaba fragilizando Sim. o psicológico daquele professor, né? Sim, acaba virando uma depressão, um pavor, porque, né, depois você toma pavor de ir para a escola, você toma pavor de dar aula por causa disso. Verdade. E assim, qual é a forma mais comum de violência nas escolas entre os estudantes e funcionários? Olha, a mais comum é a verbal, né? Nós temos alguns casos da violência física, nós temos algumas brigas em porta de escola, nós temos algumas brigas dentro, nós temos agressão até mesmo contra o professor ou um funcionário, mas a verbal e hoje em especial a virtual é uma das maiores, são um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Nossa, existe até a virtual. Então tem o bullying, Sim. né? Que que ela acabou de falar, seria aquele tete-a-tete, ou você passa de longe, faz o bullying. E tem o virtual também, Sim. que hoje todo mundo está conectado, né, cara? Eu costumo falar que você tem que trabalhar com aqueles alunos que não cometem. Eu sempre falo o seguinte, em um circo tem um único palhaço e uma plateia. Aquele palhaço, ele continua as apresentações porque a plateia está ali. Então, a plateia alimenta aquele palhaço. Então, nós temos uma escola com 1000 alunos, não são todos ruins. Escola de 300 alunos, 400, nós temos 1, 2, 5 que causam um problema gigantesco e manipulam os outros alunos. Então, quando um aluno xinga o outro, ofende o outro, e a turma sorri daquilo porque não está me ofendendo, é engraçado, aquilo alimenta aquele aluno que está cometendo bullying a fazer mais. Uma vez que ele não tem plateia, não motiva a fazer aquilo. Porque ninguém achou graça. Não é legal isso. Então é uma coisa assim, tem que trabalhar com o aluno que fez? Tem. Mas com a turma também. Porque de uma forma indireta, você que sorri e aplaude também está cometendo violência. Porque aquela pessoa que está sendo ofendida ali, ela olha para você muitas vezes pedindo socorro. Você não faz nada. Você só sorri. Eu não estou fazendo nada. Tá sim, você está sendo omisso naquilo ali. Quer saber essa brincadeira? Mas tudo hoje é bullying, tudo hoje é mimimi. Não. Quer saber se tem graça ou não? Fez a brincadeira, a pessoa não sorriu. Ela não sorriu, então ela não achou graça. Se fosse comigo, eu gostaria? Comigo não. Então não faça com o outro.
Então, aí, mais uma vez, a gente bater na tecla da conscientização, daquele que faz, mas daqueles também que aplaudem esse erro, que também participam dessa agressão. Se colocar no lugar do outro, né? Não compartilhar. Empatia. Ajuda, né, o ofensor, porque acaba que você está incentivando. Sim. E, na sua opinião, Cabo, a violência pode prejudicar a aprendizado dos estudantes? Nossa! Muito. E muito. Se você tem alguém brigando lá atrás ou na frente, como você vai prestar atenção no professor? Como você prepara uma apresentação de trabalho e sabe que tem cadeira voando, papel? Não funciona. Como você vai conseguir ouvir o professor se ele está completamente estressado o tempo todo discutindo com o aluno? Pode prejudicar todos. Todos os professores estão extremamente nervosos. Ou muitas vezes o aluno chega, tem que ir algum funcionário para segurar aquele horário que o professor está doente, por causa de violência. Então prejudica o aprendizado e muito. O estudante agrediu um funcionário da escola. O que fazer? Porque esse estudante é menor de idade, normalmente. Sim. E o que a gente pode fazer para impedir o caso, né? Nós temos aqui... Tem duas situações. A violência já aconteceu. Então a escola ela tem que tomar conhecimento, e os pais, que ela trata de questões administrativas. O aluno não quer tirar o foninho, o aluno não quer tirar o boné, o aluno não quer entrar na sala de aula, o aluno chegou atrasado, ele não trouxe o livro. Questões administrativas. Ele simplesmente está conversando e não para. Então isso é competência da escola. Agora, crime não é competência mais da escola. A escola não lida com crime, ele tem que acionar outros órgãos. No caso, a Polícia Militar 190. Porque existe sim uma legislação para esse tipo de situações. Então, muitas vezes a escola, o adolescente comete um crime, uma destruição de patrimônio público, que a gente chama de ato infracional, tá joia? Que acaba sendo a mesma coisa, com nomes diferentes, por ser menor, ou um desacato, ou uma lesão corporal, não é verdade? E a escola tenta, naquele pensamento de tentar ajudar e não punir, não dá a sanção ou não chamar o órgão competente para aquele tipo de situação. Então, quando se fala em crime, tem que acionar o órgão competente, não é joia? Que já não é mais escola, sim, polícia militar. Agora, para evitar, aí a gente tem que trabalhar onde começou isso. Não tem controle nenhum no horário da saída, então vou colocar alguém vigiando, para não entrar pessoas antes do horário para tentar ficar conversando, vendendo alguma coisa, ou flertando com alunos. Ou na entrada, tem um número de pessoas suspeitas ali, então vão ligar a polícia para fazer um ponto base, vão conversar com os pais, se os alunos forem menores, para trazer, para orientar. Então tem o antes, que é o melhor, mas quando acontece o crime, a escola não pode tentar administrar. Tem que acionar os órgãos competentes. Trabalha bastante a prevenção para não deixar chegar na repressão, seria a palavra correta? A repressão, ela faz necessário? Sim. Só que a repressão, ela é cara, ela causa um impacto, muitas vezes. Por mais que o aluno agrediu um professor, vê ou fez alguma coisa até pior, ver esse aluno algemado não é felicidade para a polícia militar, não. Eu falo que eu já levei alguns alunos conduzidos e nesse dia eu sinto como se o Estado fracassou. Poxa, eu cheguei ao ponto de algemar um aluno porque eu tive que manter tive que manter a minha segurança e a dele, porque ele estava descontrolado, querendo talvez até tentar tirar a vida de um outro aluno. O policial nenhum fica feliz em fazer isso. Ver uma mãe chorando ou ir no trabalho da mãe e falar, olha, seu filho está preso. E ver a lágrima daquela mãe, eu sinto como o Estado fracassou. Então a repressão, às vezes, em muitos casos, ela é extremamente necessária. Mas a prevenção, ela é mais barata, eficaz e não tem como não dói, comparar. né? Não dói. Se eu passo com uma viatura, por exemplo, tem pessoas com suspeita, né, que está vendendo entorpecente na porta, né, e tento resolver aquela situação, eu sei que realmente vai vendendo maiores traficantes, e retiro aquilo dali, eles não vão influenciar os menores. Não é verdade? Então são várias situações que a gente pode antecipar, porque depois que já aconteceu, é bem danoso, bem dolorido para o menor, para a escola, para o Estado e, em especial, para a família.
Kimberly, ele falou em desacato. O que seria esse desacato no seu ponto de vista? Eu acho que desacato, no meu ponto de vista, com um professor ou um funcionário, porque não precisa ser só um professor. Exato. Funcionários, Tem funcionário, todo tipo de funcionário da escola, um monitor, uma tia da cantina, um professor, um diretor. Eu acho que quando você já está passando, tipo, vamos dizer que passando do limite do professor, como ele disse, ficar com fone dentro da sala, isso é proibido. Isso você já está... E o professor já virou e falou assim, tira, por favor, você já está desacatando o seu professor. Por quê? Para você ser respeitado, você tem que respeitar. A gente tem que seguir essa regra. É uma coisa que vai e vem. Então, assim, se eu te respeito, você vai me respeitar, você não vai me tratar mal. E quando um aluno desrespeita um professor, e o professor precisa sair para procurar uma diretora, uma pedagoga, uma vice-diretora, daí você já passou do limite dele, você já desacatou ele. E já vi, muitas vezes, eu virei e falar assim, mas o que tem? Eu não tô atrapalhando na aula. Já vi vídeo em rede social. Eu tava dormindo no meio da minha aula, o professor me acordou reclamando comigo, com o diretor do meu lado, porque eu não tava nem falando nada no meio da aula. Você tá desacatando o professor, pra mim. Por quê? O professor se formou naquilo ali, você vai pra escola por aquilo ali, você tá ali para estudar, não é para deitar a cabeça numa carteira e dormir. E esse tipo de caso vem de uma coisa pequena. Que vai aumentando. Que acaba aumentando. Porque quando o professor não corrige, o aluno já vai falar assim, tal professor, ele não vai fazer comigo. Tal professor, ele não vai me indisciplinar. Então, beleza, eu vou fazer. Ele vai continuar fazendo porque não foi corrigido, né? Como? Assim, normalmente a gente pede o professor para sair da sala, para beber uma água, para ir no banheiro. O aluno decide levantar, abrir a porta e sair. Uma coisa absurda, porque querendo ou não, a gente tem que pelo menos dar uma sinalização. Olha, preciso ir no banheiro. E, assim, às vezes o aluno tá tão desorientado, tá tão acostumado a receber um sim dentro da sua casa, que quando recebe um não fora de casa, ele acaba se descontrolando, como pelo que a gente percebe, normalmente do quinto ano para baixo, sexto ano para baixo, tem mais esse caso do aluno desrespeitar o professor, né? Pelo professor ter dito assim, espera um pouco, porque tem outro aluno fora da sala. E assim, para guardar a vez dele, né? Porque normalmente o professor não deixa sair mais de 3 alunos, porque é um absurdo. Se tá numa sala de 30 alunos, você deixar 3 saírem de uma vez, quem vai ser chamado a atenção não vai ser o aluno, vai ser o professor. E isso vai acabar prejudicando com o professor. Então, assim, para mim, esse tipo de coisas pequenas pode juntar uma bola e acabar prejudicando o aluno. E quando ele estiver no ensino médio, pode, sim, destruir com aquilo tudo. Então, punir o aluno não é uma coisa errada, punir o aluno porque ele virou para a professora e chamou ela de chata, disse que a aula dela não prestava porque ele não pôde usar o fone dentro de uma sala, não é errado. Chamar a diretora, a pedagoga, por causa disso, não é errado. E muitos alunos têm isso na mente. É errado sim, né? Porque eu só tô assim, né?
E a gente tem que conscientizar muito os alunos sobre isso. A conscientização, trabalhar isso. É isso mesmo, Cabo. Esse desacatar, xingar, ofender o profissional o funcionalismo público. É. E tem lei para isso. Sim, não nós tem? temos a lei do desacato, tá joia? E o interessante é o seguinte, tem que saber o limite entre o que é desrespeito e o que é desacato. Igual diz, nós temos sanções administrativas. Uhum. Vamos dar um exemplo. Posso sair, professor? Não, eu não posso. E eu saio. Eu não desacatei o professor, eu desrespeitei Uhum. uma sanção administrativa para ele no âmbito escolar. Agora, professor, eu vou sair seu professor de... Aí eu estou desacatando. Palavras de baixo calão. Sim, que eu estou ofendendo aquele professor. Aí eu estou desacatando. Quem você pensa que é seu professorzinho de... Sou filho de fulano de tal. Então eu estou pagando, não sei o que, ser obrigado a me obedecer. Olha o limite. Olha, eu não vou obedecer porque eu sou filho de fulano de tal. Administrativo. Ele desrespeitou. Tá, desrespeito. Lembre-se, ele está falando dele. Uhum. Quando eu estou falando de mim, eu sou filho de fulano, eu não vou te obedecer. Aí na hora que eu transmito a ofensa para o senhor, aí eu cometo o desacato. Você é um filho da fulana de tal. Eu sou filho de alguém muito entendi. rico. Meu pai é rico, o cara mais rico do bairro. E você, seu professorzinho de... Uhum. Nesse momento o desacato aconteceu. Quando a ofensa surgiu. E uma outra coisa interessante do desacato, que também é em razão da função. Por exemplo, sou um professor, uma tia da cantina, ou tio do portão, na padaria. Ou um professor. E o aluno, num domingo, nem tem aula, passa e fala, lá o professorzinho de... E fala um palavrão. Ele me desacatou em razão da minha função. Também é contravenção. Então, também tem uma sanção para isso. Então, não é só no ambiente escolar que o funcionário público pode ser desacatado. É interessante que o professor saiba essa diferença. Quando eu ligo, porque, por exemplo, ele sai da sala, o professor liga para a polícia, negativo. Chama o conselho tutelar, negativo. É interessante essa questão de orientação. Quando eu chamo o conselho tutelar? Quando a integridade física da criança está em risco. Sim. Quando a criança ou o adolescente está correndo algum risco. Muitas vezes esse risco vem de dentro da casa, da rua. Quando eu chamo a polícia militar no cometimento de um crime, quando eu passo para a administração, é uma sanção administrativa, um desrespeito, uma desobediência. Então são coisas muito próximas, mas distintas. E que a escola, o corpo docente e os próprios alunos têm que saber. Sim. Interessante. Conhecimento é tudo. Fundamental. Não é verdade? Desacato e desrespeito são duas coisas Diferentes. diferentes. Muitas vezes o desrespeito leva ao desacato. Quando você Exatamente. deixa uma pessoa te desrespeitar, aquilo Vira cresce aquela bola. e pode tornar um desacato. Sim. Infelizmente, aqui na nossa cidade, tivemos alguns tipos de casos de agressões que envolvem professor e estudante, né? E como os professores podem agir quando sofrem algum tipo de agressão dentro e fora da sala de aula? Aí, lembrando que esse fora da sala de aula, então, já vai também fora do ambiente escolar, Sim. né? Porque existe o desacato em razão da função, Interessante. as ameaças que alguns professores sofrem por ações cometidas dentro da escola e diretores. Como eu disse, no cometimento de um crime é de imediato comunicar à polícia militar. Nós temos um crime acontecendo. A polícia civil ou a polícia militar, de imediato, para que tome as medidas cabíveis. Tá joia? Então, o professor foi ameaçado, ele deve sim comunicar de imediato à direção. É muito importante essa cadeia hierárquica, Uhum. porque muitas vezes o professor, suponhamos que quando trabalha na escola tem muitos anos, a viatura chega na escola, o diretor, pois não, posso ajudar? O diretor nem sabe o que está acontecendo. Então é interessante que a administração tenha conhecimento do que está acontecendo, né? Mas não deixe de tomar providência, de acionar o 90 caso seja necessário. Porque muitas vezes a administração tem conhecimento, poxa, isso não foi crime, ele simplesmente não quis levantar a cabeça. Nós vamos tomar as medidas cabíveis dentro da escola. Medidas administrativas. Administrativas. Chamar os pais. Chamar um pai para conversar, isso já não tem Lembrando caso. que o pai e a mãe ou o responsável legal não é opcional, beleza? Nós temos a questão do abandono intelectual.
o pai, a mãe, vovó, quem for responsável, ele deve sim, obrigatoriamente, acompanhar a vida do aluno. Muitas vezes a pessoa acha que a escola é, com todo respeito, um depósito. Eu Sim. jogo ali e deixo ali. Não funciona assim. A Ah, eu escola é vou uma trabalhar. extensão da família. Sim, tipo, eu vou trabalhar, né? Vou deixar meu filho lá na escola. Sim. É aquele pedacinho de lei que a gente vê a todo momento passando, né, na mídia, e quando eu era mais novo, principalmente, ficava assim o tempo todo. Escola dever do Estado. Hoje eu sei que aquilo ali é um pedaço de um pedaço. artigo, assim, de uma frase enorme, né? Mas ali tá. Não é dever do Estado. O dever do Estado é Oferecer, construir, né? oferecer um ambiente escolar para que ele seja, que possa adquirir um conhecimento maior dentro dos currículos, dos componentes curriculares. Correto. Né? Mas é responsabilidade dos pais. Sim. Já que a gente está falando de lei, uma pergunta. Existem leis que ajudem a combater tanto a agressão de um aluno para o outro e existem leis para uma agressão de um aluno para um funcionário? Olha, como eu disse, quando trata-se de agressão, nós temos leis, infelizmente, para punir. Nós costumamos falar que a lei não é para punir, é para corrigir, é para evitar. Mas quando tem uma sanção, acaba punindo. Para evitar, o ideal são projetos, conscientização, como vários projetos que algumas instituições têm, inclusive a Polícia Militar tem alguns projetos que atuam com esse objetivo, evitar. Sim. E existem situações em que a violência pode ser considerada legítima? Não. Vamos dar um exemplo, um aluno chegou e deu um soco no professor. Ah, então o professor pode ir lá e dar um soco no aluno? Nunca. Nunca. Agora, o professor perdeu a cabeça por um motivo pessoal em casa e deu um beliscão no aluno. O aluno vai pegar e dar um beliscão no professor? Nunca. Uma violência não justifica outra violência. Enfim, nada justifica a violência. Tanto é, já teve situações que eu tive que conter aluno. O aluno estava transtornado, brigando, colocando em risco a integridade física de outro e até a vida de outro aluno. A partir do momento que a gente conseguiu conter aquele aluno, acabou. Se o aluno já está contido, não há o que se falar em tocar mais nele. Para que eu vou continuar esmagando, abraçando, apertando? Ele está contido, ele parou, ele está afastado. Nada justifica violência, tá joia? Nem física, nem verbal. Ou o aluno xingou o professor, você quer isso? Jamais. Tá joia? A agressão não justifica outra agressão. Nada justifica agressão. Só vai aumentando, né? Sim. Ele xinga, eu te xingo, você xinga. Aí eu falo assim, não, agora eu tenho que xingar ela melhor. Sim. Aí eu falo, não, essa daí não foi tão boa, deixa eu xingar. Né? Uma coisa Vamos rir um bocado aqui, porque o assunto é tenso aqui. Acontece um pouco isso em escolas. A gente vê um aluno chama o outro assim. Ele xingou Peraí, deixa eu pesquisar aqui no Google, deixa eu ver uma aqui melhor. Ele Hoje tá xingou moderno primeiro, agora, né? né, O Cabo? povo fala assim, patada. Ele me deu uma patada, eu dei outra nele. Aí você se Você é equipara ele. cavalo? Eu queria uma coisa melhor. Peraí, não foi bom, deixa eu procurar aqui no Google. Você é algum tipo de animal? Porque Ah. parece que não tem, né, aquele sentido de Quando a pessoa palavrear. chama a gente de pré-histórico, dinossauro, da época dos dinossauros. Me aguarde. Tem gente. Isso. Depois a gente vai rir um bocado. E, assim, a gente pode dizer que o problema enfrentado nos últimos anos, como o Covid, né, a pandemia, influenciou ainda mais nos casos de violência? Olha, a violência ela já existia, não é verdade? Sim. Ela já existia. Agora, com o retorno agora das aulas, nós vimos que muitos alunos chegaram sem limites. Parece que eles perderam esse convívio, eles não conseguem mais conviver em sociedade junto com os outros, uma vez que ficaram isolados. Então, está tendo um probleminha de adaptação. Tá joia? Então, Tá joia. a Covid atrapalhou um pouco, sim, mas eram problemas que já existiam. A gente não pode colocar a culpa da Covid em tudo, culpar a Covid por tudo, não. Porque senão aí perde a noção de tudo, né? E fica Né, fácil, Sim. né? Fica Porque fácil. talvez
tem casos que a criança, a gente tem férias em dezembro até acho que janeiro, até o final de janeiro. Isso. Tem casos que a criança volta descontrolada porque ficou dentro de Sim. casa. Que não Perfeito. precisou nem de Gente, eu não tinha pensado pandemia. nesse caso das férias aqui. Mas é verdade. Naquele momento Que que ela não- ficou sem regras, ela volta para a escola sem regras. Sem horário para levantar, sem horário, né, para Hora para estudar. comer, hora para levantar, hora para estudar, Sim. hora para brincar. Então, em casa eu não tinha isso, por que agora eu vou ter? Fiquei pensando no colega lá, você deu exemplo, dormindo e nem percebeu que a diretora tinha chegado na sala de aula. Esse dormiu mesmo, tá? Isso é algumas coisas que, assim, a gente pensa e, assim, reflete que não é estranho você pensar nisso. A criança ficou mais ou menos um mês dentro de casa, ela perde os seus ensinos. Descansa, fica tranquila, volta tranquila. As férias é pra gente A voltar férias tranquilo, é né, pra- Sam? Sim, para descansar. Brincar, porque criança gosta de brincar. E descansar, conviver com os seus pais, porque muitas vezes a gente tá dentro da escola, talvez você não consegue conviver muito com os seus pais. Conviver mais um pouco com os seus pais. Também ter disciplina, aprender a ter mais disciplina ainda, né? Porque férias não é pra você, né? Soltar a rédea da criança. Vai, pode ir. Você começou o Smashpot falando disso, que a educação ela vem de casa. A educação vem de Educação casa. Ela não. A criança não tem que entrar dentro da escola parecendo um animal e sair de lá assim, como um anjo. A criança tem que vir educada de casa até o caminho da escola e dentro da escola se manter educada. Muitos professores perdem tempo demais, Educando. professores de português, matemática, ensinando regras básicas de educação. Educação. Para depois ensinar matemática, porque ele não consegue falar. Então ele tem que explicar, ensinar, educar uma criança que não é filho dele, para depois ele começar Sim. a fazer o que ele é pago para fazer, que é dar a aula. Aquelas regrinhas básicas, né? As Bom regras- dia, boa Isso, tarde. Com exatamente. licença, por favor. Licença, desculpa. não é sai da minha frente porque eu quero passar. Ou então empurra, né? Nossa, Enquanto quando tá falando você sai da chega minha assim, frente, eu tô achando que a pessoa ainda tem uma noção. né? Aí já chega assim, dá licença, nossa. Isso é coisas que acontecem normalmente. Você tá no meio de um recreio, assim, com mais de 100 crianças dentro de um recreio, espaço gigante, criança quer passar quase por cima de você, você fica tipo assim, meu Deus do céu. Então, assim, educação vem de casa, não vem da escola. A educação é os pais que têm que manter, não é um professor. Um professor não precisa ensinar uma criança a dar bom dia. Olha, aqui vai ser a nossa porta-voz, até excelente. Tá muito boa, porta-voz sim. dos professores e dos funcionários públicos em geral. Vamos para essa aqui? Vamos. Nossa, eu perdi aqui. É 14. 14. Falei que o assunto era tenso. Né, a gente Vamos rir um Vou pouquinho. começar que a rir, né? É. Há algum projeto de antiviolência para trabalhar a prevenção, buscando soluções para conflitos criados, alternativas para minimizar essas violências no ambiente escolar, Cabo? Olha, um dos projetos mais importantes da Polícia Militar é o PROERD, né? É importantíssimo. Ele combate diretamente o uso, consumo e venda de drogas. Tá joia? Por Sim. quê? Porque o PROERD, quando você combate as drogas, você combate praticamente a maioria dos problemas. Hoje, a maioria dos nossos problemas são voltados, né? São ocasionados pelo uso, consumo e venda de drogas. Né? Então, nós temos militares, eu falo pela 5ª CIMA, nós também temos no 6º Batalhão, em toda Valadares, tá joia? Militares que trabalham, mas, em especial agora, da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente, que está situada na Vila Isa, nós temos outros projetos também, igual o Padrinho da Escola, onde, além do PROERD, as viaturas do setor elas vão até a diretora e perguntam se tem alguma demanda, alguma necessidade. Fazem ponto base na porta da escola para evitar pessoas de má índole, para ajudar a controlar o trânsito, né, na porta da escola. Então, nós temos a questão
das palestras que os militares oferecem lá dentro, e mais um que é o PM Mirim, onde crianças elas usam a farda com autorização dos pais, a farda, criancinhas mesmo, igualzinho da polícia militar, e se tornam um policial por um dia. Então isso incentiva a criança, porque tem algumas regras para ser policial mirim, né? Fazer os deveres, respeito, não brigar, não falar palavrão. Então são coisas que a gente vem trabalhando para evitar, tá joia? Então, dentro da Quinta CIA, além do PROET que abraça Valadares e Minas Gerais, nós temos o padrinho da escola e o PM Mirim, que é muito interessante. Que legal, porque às vezes a gente que tem a escola do, acho que 6º Batalhão, que é o Tiradentes, que a gente pensa só lá que tem esses trabalhos com policiais e tem escolas tradicionais, assim, é muito legal. Sim, o Tiradentes é uma escola pública, tá joia? Para filhos e parentes militares, para tanto do 6º, da 5ª ou de qualquer outra unidade. E é uma escola, como nós dizemos antes, pública, mas com regras bem rígidas, muito rígidas, e nosso desempenho é fantástico. Então, em notas, comportamento, o Tiradentes, ele combate, sim, diretamente com as escolas mais conceituadas de Valadares, em nota e aprovação. Um exemplo de que disciplina cai bem em qualquer ambiente. Esse trabalho, então, de prevenção, esses projetos, é trazer o protagonismo dos estudantes, colocando eles como protagonistas de toda a ação. Exatamente, porque eu chego e falo, muitas vezes não é o suficiente. Igual o projeto PM Mirim, por exemplo, é o aluno que é o polícia. Então, lá chega uma criança de 9, 10 anos, muitas vezes aquela criança é até indisciplinada, a gente faz um acordo com ela. Quer ser polícia? Mude comportamento. Então, não depende de mim, depende só de você. E o aluno fala, e se eu mudar? E é importante não mentir. Né? E se eu mudar? Pode ter certeza. A partir daquele momento, aquela criança que era indisciplinada e era referência para os demais, ela continua como referência, que ela já tem esse poder de liderança, mas agora com disciplina. Porque a gente cobra isso, olha, você é um policial. E quando a pessoa, ela está, né, a maioria, vamos dizer assim, com esse problema de indisciplina, o que eu vejo é quando você traz esse estudante, você abraça ele muda o comportamento. Sim, muda. É a atenção que ele precisa. Então, quer dizer, tem um outro problema enorme. Lembra do início? Falando da rede? Isso. Muitas vezes o aluno ele está fazendo algo para chamar a atenção. O aluno está gritando, pedindo socorro, e aí você vai e pune o aluno. A única maneira que ele consegue atenção é fazendo aquilo. Então, tem que ter um olhar pedagógico para aquele aluno. Por quê? Posso contar um caso triste aqui? Pode. Medir minhas palavras. Não chorar não, pelo amor de Deus. Vou medir minhas palavras. Eu que choro aqui todo dia, né? Um professor, uma vez, estava brigando com um aluno porque ele não sentava. E ele determinou que ele sentasse e o aluno não sentava. Ele tentou forçar o aluno a sentar. O aluno falou que não ia sentar. E começaram uma discussão e uma briga. E aí chamaram a polícia. Eu cheguei até o local e o aluno chorando falou, não vou sentar porque está doendo. O aluno não podia sentar porque ele era vítima de violência sexual. Então, assim, o corpo docente não conseguiu perceber por quê, nem perguntar o porquê. Por que você não quer sentar? E era uma criança de 7 anos. Então, algo muito triste. Então, em conversa com o aluno, a gente chama a pedagoga, chama o psicólogo, chama o conselho tutelar. Aí sim que a criança está sofrendo, né? Correndo em risco a integridade dela, colocando em risco. Chama o conselho tutelar, toda a rede. Mas o corpo docente tem que ter essa visão, que às vezes o aluno está gritando, pedindo socorro, está chamando atenção. Então, a punição é o último caso, o último. Então, é interessante saber o que está acontecendo. Imagina o trauma dessa criança. Porque quando uma criança sofre, ela quer a mãe e o pai. Quando você bate uma criança, ela corre para a mãe, corre para o pai. E quando o próprio pai ou mãe são os agressores? Vai correr para quem? Você desestrutura aquela criança e ela não sabe onde ir, ela não tem um porto seguro. Então ela está perdida. A escola tem um papel fundamental. Muitos profissionais percebem isso também através dos desenhos, né? Desenhos, fala, choro.
Nós temos Mudança de comportamento. mudança de comportamento. Esse caso que eu falei é um caso isolado. Porque na maioria dos casos, graças a Deus, eu falo em Valadares, os professores são muito qualificados. Nós temos pedagogos excepcionais, diretores fantásticos também, que orientam e verificam alguma anomalia, já de imediato entram em contato com os órgãos responsáveis. É um caso, né, ou outro isolado que tem que ser tratado dessa maneira. Complicadíssimo, né? Eu não vou falar os outros porque é mais complicado. Esse já foi Esse já absurdo, foi né? bem- Esse doeu na alma. Mas muito bem exposto. Uhum. E que a gente precisa isso mesmo, né? Que levar para os nossos colegas, os telespectadores, que o programa ele ultrapassa a comunidade escolar, que fica no YouTube. E a gente tem que abordar isso mesmo, como foi dito no início. Abordar. Quanto mais a gente falar... Achei interessante que essa gente- violência, como o senhor disse, essa violência aconteceu na escola, mas ela veio de onde? De casa. de casa. De casa. Às vezes o aluno ele é mal criado na escola, mas ele é mal criado também onde? Em casa. Então vai desaguando na escola uma série de situações que não é competência da escola. Mas a escola obrigatoriamente tem que fazer o quê? Abraçar. Ela não pode simplesmente falar assim, não é competência, não, sai. Não, isso aí é problema de polícia, liga. Não, Não. não funciona assim. Mas dificulta o trabalho da escola. Sim. Muito. E prejudica os alunos. Também. Que às vezes o aluno fica traumatizado, né? Sim. Eu vou para um lugar, me tratam de um jeito agressivo, vou para outro, também me tratam assim. Então, aonde eu vou ter uma válvula de escape para mim conseguir Onde é meu refúgio? Onde é meu sim, porto seguro? pedir um socorro. Uhum. Então, assim, a conversa faz parte de tudo. Porque a gente vai identificar isso no jeito que a criança vai agir, no jeito que a criança vai conversar. E existem muitos casos desses na televisão, que a criança sofre agressão e o professor, assim, não tá nem aí e Não está acaba... preparado, né? Não Aham. sabe como lidar com a situação. Eu já vi gente falar assim que professor também tem que ser um psicólogo. E precisa também ser cuidado. É isso que eu ia É, falar. o profissional Mas o também- professor tá tão machucado. Que aí É ele... muita coisa É. em cima, muita responsabilidade, muita pressão, mas precisa também ter um olhar diferenciado para cima do... Porque é um professor que cuida de profissionais. 40 alunos. Isso por Sim. sala, né? 25 a Sim. 30 por sala. E o cabo Pode- falou 4 horas, mas aumentou. Em algum, Não, Na nós verdade, temos é 8. 8 horas, tempo É. integral, né? Que ultrapassa também. Se for 8, pior, Dentro da porque escola, ultrapassa. ultrapassa, né? E muita responsabilidade. Responsabilidade. Porque fala. é Então, 8... quando chegam algumas coisas assim, umas novidades que vai ajudar a gente, por exemplo, a área tecnológica, né? Que vai facilitar o Sim. trabalho, que é totalmente dentro da vida, né? Do entendimento, da mentalidade dos nossos estudantes. Então, facilita bastante. O leitor facial, então, foi um facilitador maravilhoso. Sim. Que lá na minha escola tem. E E tem. ajudou muito a minha Muito. professora. A Polícia Militar tem um programa muito conhecido como ProErd. Então, Sim. vamos continuar Aham. falando sobre a mesma coisa. E que tem parceria com escola e família. Qual é o objetivo dele? E tem objetivo em resultados positivos? Resultados positivos eu tenho certeza que Olha, tem. tem resultado aí. Sim, Pegou aí, hein? nós temos resultado positivo, nós temos, estatisticamente falando, né? Nós temos bons resultados quando a gente trabalha a questão do ProErd. Porque é exatamente aquela questão da prevenção. Quando a droga ela chega a ser oferecida para o aluno, ele já sabe os malefícios. Então não é novidade, não é algo que vai pegar o aluno de surpresa. Eu falei, não, eu sei onde isso vai me levar. Então o aluno já está vacinado contra esse mal. Então o ProErd é fantástico. Infelizmente, nós não conseguimos atender todas as escolas. Gostaríamos de atender todas as escolas, todas as turmas. Mas se for olhar o número de alunos e escolas, é muito grande.
a escola que pede para participar desse projeto? Como que funciona a adesão? Nós temos desse escolas trabalho? que já são parceiras, que trabalham há anos, mas nada óbvio, se a sua escola não tem o PROERD, de entrar em contato tanto com o 6º Batalhão ou com a 5ª CIA Indy no Vila Isa, para estar solicitando que no próximo semestre a sua escola também seja contemplada com o PROERD. Que legal. É, Então, desculpa, Kimberly. Não é feito, por exemplo, assim, essa escola está localizada numa comunidade com alto índice de violência, não tem nada a ver com isso. Não, nós podemos ter o PROERD. Interessantíssimo Podemos ter um isso. PROERD na escola estadual, numa escola municipal, uma escola bem destacada, num córrego, num distrito. Podemos ter no centro de Valadares. Então, a primeira coisa é o seguinte: a escola tem um interesse? Nós, independente de ser municipal ou estadual, nós jamais podemos passar por cima da autoridade da escola. A escola tem um interesse. Vamos fazer reunião, olha, essas são as regras. A escola está de acordo? Então, ótimo, vamos trabalhar junto. É trabalhar prevenção. PROERD é um Prevenção. trabalho de prevenção. Sim, Interessante sempre isso. prevenção o tempo todo. Amanhã mesmo temos a formatura em Baguari. Alunos vão formar lá em Baguari no PROERD. Já é A muito escola interessante. lá é estadual. A escola lá é estadual. muito legal. E, Cabo, o senhor já atendeu alguma situação de violência de escola complicada? Que o senhor já falou um pouco sobre isso. E como que o senhor fez? Olha o que eu fiz. Sem fazer chorar, pelo É. amor de Deus. Brincadeira. Nós tínhamos uma situação onde que tinha uma professora que era muito bonita. Muito bonita a professora. E alguns alunos estavam desrespeitando essa professora. Falando coisas horríveis em relação ao corpo, em relação aquelas cantadas horrorosas, desrespeitosas, Sim. sabe? Coisa muito vulgar mesmo. E aí a escola chamou a viatura, nós fomos trabalhar, a gente trabalhava em parceria, né? A gente sempre trabalha em parceria com a escola. E as mães desses alunos chegaram, né? Esses alunos. Então eu coloquei as mães dos alunos um pouco mais afastadas e conversei com os alunos. Aquela ali é mãe de quem? Minha. E se eu falasse isso, lendo os dizeres do próprio aluno, se eu falasse que ela é isso, isso e isso, o que você acharia? Não, da minha mãe, ninguém falaria isso nunca. Mas se alguém falasse, eu mataria. E aquela ali é mãe de quem? Minha. E se alguém falasse isso, isso, isso e isso? Nossa, eu fazia isso. Pois é, vocês falaram isso. Da mãe de um aluno, de uma mãe. Parece que eles acordaram naquele momento, eles sentiram na pele, falaram, olha, ela é uma professora, ela é mãe, ela é esposa, ela foi desrespeitada. Coloque a mãe de vocês, que são profissionais também, no lugar dela. Como vocês se sentiriam? Então os alunos ficaram sem graça, levantaram, pediram perdão à professora. Não, eu não falei, vai pedir perdão, não falei nada disso. Eles tiveram eu atitude. posso pedir perdão? Falei, pode, eu vou conversar com a professora. Não, mas eu quero pedir na sala. Na frente de todos. Eu quero onde pedir foi perdão é na frente de desrespeitando. todo mundo, porque eu não estou acreditando que eu falei aquilo. Porque se alguém falasse aquilo que eu falei com ela, com a minha mãe, eu não sei qual seria a reação. Então foi uma ocorrência que me chamou muita atenção, que eu não precisei brigar, xingar, aprender. Eu mostrei para o aluno a fala dele, eu fiz ele se ouvir. Ele percebeu assim que o que ele estava fazendo era insano, era monstruoso. E a professora chorou muito e ela falou, eu não quero nada contra vocês, eu não quero prejudicar vocês, quero ensinar vocês. E aí assim foi fantástico. A partir daquilo ali nós tivemos uma mudança de comportamento na sala, porque aquilo repercutiu. E os alunos não ficaram com vergonha. As pessoas chegaram, não, fiquei sabendo que o policial chegou lá, você ficou com medo? Eu falei, não, eu pedi. E numa apresentação para a escola, eles fizeram uma homenagem para a professora aí na frente da escola e pediram perdão de novo. Foi fantástico aquilo. Não é só punição que resolve, né? Não é só punição. É emocionante, né? Você vê como que o diálogo, ele tem um poder de transformar o mundo, né? Sim, Tá? foi fantástico. Então essa foi uma ocorrência que me chamou atenção. Tem umas negativas que eu não vou contar, mas a positiva foi essa Nossa, aí. essa positiva que fantástica, que sirva de exemplo para todos, né? Lembrando que o professor, ele é uma autoridade dentro da sala de Sim. aula, Sim. tá? Isso independente do sexo. E já que estamos falando de sexo feminino, vamos respeitar, né, gente? Não só do sexo feminino, vamos respeitar as mulheres, né? Respeitar.
Ok? Bom, chegamos ao nosso final. Posso falar Emocionante. uma última coisinha? Vamos lá. Que eu queria dar uma ênfase aqui, que uma coisa vem acontecendo que é muito grave. Perdão, nós estamos no final, mas eu acho interessante relembrar aqui o cyberbullying. Cyberbullying. Nós estamos com um problema nas escolas gravíssimo, não só nas escolas, né? Em geral. Também. Porque atrás de um celular, a pessoa se sente segura, como se não existisse punição para ela, não tem regra. E ali eu ofendo, ali eu machuco, ali eu acuso, e muitas vezes sem saber, ou até sabendo qual é a reação da pessoa que está recebendo aquilo ali. Infelizmente, eu tenho inúmeros casos de suicídio de professor, de aluno, porque eles não suportaram essa pressão. A exposição. Muitas vezes um professor, um aluno perde um celular ou tem uma conta invadida e tem a intimidade. Cada um tem a sua intimidade. Que eu ter a minha intimidade não é errado. Agora, você expor essa intimidade muitas vezes pode me constranger. E aí a pessoa não sabe como lidar com isso. Aí é gorda, é feia, é careca, é preta, é branca, é teruíra, é girafa. São tantos apelidos que a pessoa não suporta naquilo ali. E às vezes acha que o suicídio é uma fuga ou a evasão escolar. Para de ir à escola porque não suporta mais o cyberbullying. Porque quando ela chegar na escola, todo mundo já viu a foto dela. Então ela não vai mais à escola. Nós temos Ela isso. não aguenta aquela pressão. Ou ela já chega na escola decidida a se vingar. E aí nós temos um outro problema gravíssimo. Graças a Deus, no Brasil nós não temos tantos casos, mas temos, né? Como existe mais nos Estados Unidos e outros países, de aluno muito... Não justifica, não justifica. Mas motivado por bullying, tomam ações de vingança que repercutem internacionalmente. Então eu queria não deixar passar essa questão do cyberbullying, porque é muito perigoso, é crime, é mais complicado, mas existem as maneiras de detectar sim quem foi. Grupos de WhatsApp, tem como detectar quem mandou pelo número, cada número tem um CPF registrado, então você não tem um número de telefone por ter, você tem que colocar o seu CPF naquilo. Então tem uma investigação, tem um número de IP que a gente chama, de qual máquina saiu aquilo, é mais complicado, mas tem. É importante as pessoas saberem que tem uma lei, tem punição, tem sanção e pior, tem consequências, muitas vezes irreversíveis para quem sofre esse bullying. Tá joia? E Muito muitas bem vezes a lembrado. gente acha que isso é só em filmes, né? Porque a gente vê muito desses estudos de casos de bullying pela internet. A gente acha assim, é só coisa de filme, Sim. que na vida real não existe, dentro da minha cidade não existe. Isso é Isso é pra longe da fora. minha realidade. Isso é longe da realidade que nós vivemos. Não, gente, isso é uma coisa muito fácil de acontecer. Como pegar a senha de uma pessoa e lá invadir a privacidade. Porque vamos supor, você coloca a senha no seu telefone porque você não quer que mexa na sua privacidade e que não arranje algum motivo para que você vire piada. Ou chacota, né? Sim. E quando eu estou ali saindo, limites, né? Saindo do seu limite, saindo da sua privacidade. Invadindo. Sim, invadindo. Eu já estou sendo totalmente errado. Sim. Então, é um assunto que a gente tem que sempre lembrar antes de fazer qualquer tipo de coisa pela internet ou pelo celular de qualquer colega ou amigo, porque talvez você é um amigo da pessoa e quer só brincar com ele, mas isso acaba prejudicando ele. Verdade, isso mesmo. Engraçado que esse assunto de internet também está na moda, em alta. Praticamente todos os SMED-Pod, esse tema é abordado. Praticamente todos. Nós estivemos aqui com um advogado, falando sobre algumas leis, psicólogos, psicopedagogo. Então, é um assunto que vai ser sempre debatido, como nós dissemos, quanto mais se fala, mais
se educa, né? E mais se aprende também, como eu aprendi muita coisa aqui hoje. Kimberly, muito obrigado por mais uma vez você comandou brilhantemente o SMEDPod. Volte mais vezes, você sabe que é só falar que a gente está aqui com as portas abertas, que a TV Educação é a casa dos nossos estudantes. Quer mandar abraço para alguém, fazer algum agradecimento? Para minha sala e também para minha professora, que a gente abordou muito sobre professores serem respeitados. E eu respeito muito a minha professora e gosto muito dela por vários motivos, não só por, vamos dizer que, como é que eu posso dizer? Você gosta dela como profissional e como Sim, pessoa. como pessoa, porque eu convivo com ela, assim, tirando de dentro da escola, e eu sei que ela é uma profissional excelente, é uma professora também, uma professora muito amável, que, como a gente falou, ela ouve as pessoas bastante, e também como pessoa. Então, um beijo, tia Karine. Ah, que legal. Isso é muito bom quando o profissional é reconhecido. Um abraço para todos da Escola Municipal Zumbi de Palmares, toda a gestão, todos os funcionários, tá? Estão de parabéns. Olha aqui o resultado do trabalho de vocês. Cabo Elionai, muito obrigado pela sua participação. Quer fazer mais alguma consideração? Fique à vontade. Não, eu queria só agradecer, porque eu vou falar um pinguinho de verdade aqui, né? Muitas vezes nós somos chamados só para situações horríveis, né? Já aconteceu, chama a polícia. Então é interessante chamar a polícia para esse tipo de situação, para a gente ter a oportunidade de mostrar, falar do nosso trabalho e participar, né, desse trabalho de prevenção junto. Porque existe, as pessoas pensam que é polícia, escola, família e sociedade. Nós somos um. Interessante trabalhar junto, então eu queria só agradecer essa oportunidade. O agradecimento é nosso. Nós conhecemos o outro lado da moeda da polícia militar, né? Do trabalho, como eu disse no início, não só repreensivo, totalmente trabalha com a prevenção. Isso é importantíssimo, gente. Trabalhar com a prevenção, como ele diz, sai mais barato, né? Sai mais barato? Não, sai barato. Sai barato. Né? Então, nossos agradecimentos a você, à Polícia Militar, ter permitido, é da Quinta CIA Indy, permitido a vinda do Cabo Elionai aqui na TV Educação para este bate-papo. Gente, infelizmente, terminou. Tá tão gostoso. O assunto é tenso, mas gostoso de ser abordado, de falar, né, Kimberly? Siga as nossas redes sociais, SMEDGV. Essa vai para o canal 13.2, tá? Esse SMEDPod, TV Educação, canal 13.2, e depois vai ficar guardadinho no YouTube, nosso canal lá, SMEDGV. Até o próximo e obrigado.